Bom, graças a Deus, nós agora vamos estudar a disciplina de missiologia. Então, qual que é o assunto da missiologia? Nós vamos estudar sobre a obra inacabada. Então, isso aqui é um conceito da missiologia, a obra inacabada. Em 1976, havia um incômodo no coração de muitos missiólogos. O que é um missiólogo? É um teólogo que se especializa em missões. Esse é um missiólogo. É uma pessoa que ele pega esse mapa mundi que vocês estão vendo aí, e ele coloca esse mapa mundi na parede da casa dele, no chão da casa dele, como William Carey. William Carey, ele tinha o mapa da Índia nos aposentos dele, e ele tinha uma paixão muito grande por missões. Viveu em um tempo em que a palavra missões era apenas um estudo, uma disciplina, mas não era uma realidade. Por quê? Havia uma lenda de que a igreja não precisava mais fazer missões, porque já tinha chegado nos confins da terra. Se você pega da perspectiva de Jerusalém para os Estados Unidos, realmente já está nos confins da terra. Jerusalém está lá no Oriente, Estados Unidos está aqui, no norte do continente americano. Então já chegou nos confins da terra. A igreja passou pela África, a igreja já tinha passado pela Índia, já tinha passado pela Ásia, já tinha passado pelo Oriente. Portanto, não havia mais necessidade de se fazer missões, mas sim de cuidar da igreja estabelecida, das igrejas nacionais, dos crentes que já haviam, dos filhos dos crentes que deveriam ser batizados, deveriam passar pelo catecismo. A gente chama de discipulado, eles chamavam de catequese. Até hoje os catecismos chamam de catequese. E portanto não tem necessidade de se fazer missões, porque a Índia já tinha sido evangelizada. Na próxima aula eu vou trazer para vocês aqui o Livro dos Mártires. O nome do título é Livro dos Mártires, de John Foxe. E ele conta a história de como os mártires no mundo inteiro espalharam o evangelho com o seu sangue. Então eles banharam o mundo com o seu sangue. E Tomé, ele é o apóstolo, aquele Tomé lá que não creu que Jesus tinha ressuscitado. Tomé, ele foi martirizado na Índia. Ele foi esfolado, vivo, e lá foi martirizado. Portanto, o evangelho já chegou na Índia. William Carey, ele era um inglês, e aí ele diz o seguinte: o evangelho tem que chegar na Índia, porque nós já estamos lá. Naquele tempo a Inglaterra tomava conta da Índia, ela tinha dominado a Índia militarmente, politicamente, administrativamente, economicamente. Então a Inglaterra já estava na Índia, só que o evangelho não. Os ingleses diziam o seguinte: olha, na Índia eles têm o hinduísmo, eles adoram o Brahma, então deixa eles lá. Eles rejeitaram o evangelho. William Carey dizia: não, a Índia ela é um continente, praticamente um país gigantesco, vasto, e milhares e milhares e milhares de hindus e de indianos nunca ouviram falar de Jesus. Jesus não pode ser uma notícia mitológica. Enquanto a pessoa não tem uma experiência pessoal com Jesus por meio do Espírito Santo e do pregador, Jesus é só uma história de Hollywood, é uma lenda, é um mito. Não vamos nos enganar pensando: o Brasil está evangelizado de ponta a ponta. E por quê? Porque a experiência que as pessoas têm com Jesus é um Jesus midiático, é um Jesus da propaganda, é um Jesus dos parentes. Meu parente é crente, é da Assembleia, é da Brasil para Cristo, é batista, né? Minha mãe foi, meu pai foi. É uma lenda, é um mito. Eles comparam Jesus com qualquer líder religioso: Maomé, Buda, Confúcio. Compara. Nós que temos experiência com Jesus, com o Espírito Santo e com a Palavra de Deus, nós experimentamos a redenção. Não temos Jesus como um mito, mas como uma realidade maior, mais real do que o oxigênio que a gente respira. Jesus tomou conta da nossa mente. Jesus tomou conta do nosso coração.
A gente sente Jesus no coração. A gente sente Jesus aqui, ó, nos pensamentos. Você não consegue esquecer Jesus. Você consegue esquecer o número do seu RG, mas você não consegue esquecer de Jesus. Você esquece a hora de buscar o filho na escola, mas você não esquece de Jesus. Jesus é inesquecível. Jesus, ele é uma experiência tão poderosa, que teve um muçulmano que ele não chegou a se converter ao cristianismo, mas ele teve uma experiência com Jesus tão forte que ele disse o seguinte: quem cai doente de Jesus jamais se cura. Jesus é a doença incurável. É uma metáfora que você não consegue entender bem, mas é uma expressão poética. Jesus é a doença incurável. Quem tem uma experiência com Jesus não tem mais volta. Não tem mais como você se desapaixonar de Jesus. Não ter vontade de falar dele, e quando você falar com muita defesa, muita coragem, muita ousadia. Então William Carey, que foi assim o homem que levou o evangelho aos indianos, tem um filme no YouTube, vocês podem assistir, eu vou recomendar para vocês, depois eu mando até o link, que é Uma Chama na Escuridão, o nome do livro. Você assiste aquele filme e realmente você é impactado pela paixão que William teve pelos indianos. Não foi fácil pregar o evangelho na Índia. A igreja não financiou ele, não financiou. Ele teve que vencer os batistas várias vezes ali para que, enfim, os batistas autorizassem ele a ir, mas não financiassem a ida dele. Está autorizado, você pode ir, vai como ministro da igreja batista, boa sorte. E missões é mais ou menos uma boa sorte mesmo. Vá com Deus. Deus lhe pague, Deus lhe abençoe. Boa sorte. Essa é a história das missões. Aqui, por isso que o tema é estudando sobre a obra inacabada. A obra inacabada, porque existe uma falsa sensação de que o evangelho já está pregado no mundo todo. Todas as pessoas já tiveram contato com Jesus. Não tiveram contato ou com a igreja, que é o prédio, ou com o ministério, que é aquele protocolo, ou com a propaganda que a gente fez. Fizemos uma propaganda. Basta? Não basta. Porque se bastasse, os anjos teriam dado conta do recado. Quando a Bíblia diz que os anjos atentavam para ver se eles podiam pregar o evangelho, eles queriam essa missão para eles, que eles iam fazer de uma maneira midiática, apoteótica. Eles iam fazer aparições, milagres aos montões. Quem não obedecesse, ele já punia ali na hora mesmo. E diz: não, vocês anjos não podem, porque a salvação é uma experiência nossa, humana, muito humana. Não é céu aberto, não é sinal visto nos céus, não é apoteose, é a experiência do pregador, da pregadora com o pecador. Você tem o pregador e o pecador. E o pregador, com a Bíblia na mão ou com a Bíblia no coração, fala de Jesus, como eu estava vendo o nosso irmão falar. Quem estava falando aqui conhece a família? Você fala de alguém que você conhece, é o senhor, né? Quando você fala de alguém que você conhece, você fala com defesa, você fala com amor. É meu irmão, ele é filho de Deus, eu sou filho de Deus, é o nosso irmão. Aí esse testemunho que você dá de Jesus pessoalmente, ninguém tira. É esse testemunho de amor que convence as outras pessoas. Porque o apóstolo Paulo fala que Deus, ele coloca ciúmes no descrente. O descrente aqui é o judeu. Ele coloca ciúmes no descrente porque ele fica com inveja do que nós temos e ele não tem. Ele quer sentir o que a gente sente e ele não sente. Ele quer crer como a gente crê e ele não crê. Ele quer servir como a gente serve, mas ele não consegue servir. Ele não consegue abrir mão de tudo aquilo que ele tem, como nós abrimos. Não tem nada que a gente que se compara com Jesus. A gente tem um hino na harpa, né, que é o dia alegre, né, que eu abracei Jesus e nele salvação. Vocês lembram desse hino? Dia feliz em quem Jesus me satisfiz. Quer dizer, o hino é muito bonito. Eu lembro do dia que eu aceitei Jesus. Lembro até hoje, está viva esta imagem, essa memória. E meu filho está com 11 anos de idade e venho trazendo ele para a igreja e orando pelo meu filho para que ele tivesse a vontade de aceitar Jesus. Aí eu vim conversando com ele. Um dia Deus vai falar com você, vai chamar você para você aceitar Jesus.
Eu não posso fazer isso por você e não posso forçar isso também, porque o chamado é de Jesus para você. E nesse todo culto do amigo que o pastor Davi faz, ou eu estou presente na organização, estou ajudando a pregar no setor. E nesse culto do amigo que teve agora, nenhum pastor me chamou. Dos 60 e todos que tem aí no setor, nenhum lembrou que eu sou pregador e que eu gosto de pregar o evangelho no dia do culto do amigo. Vim com a minha esposa, vim com meu filho, estou aqui participando do culto. O pastor Davi pregou a mensagem, meu filho tinha ido para o departamento infantil, ficou lá, mas aí ele saiu de lá e ele veio. Quando ele veio, ele estava ouvindo a pregação do pastor Davi, e quando ele contou aquela ilustração, meu filho estava ali ouvindo a ilustração, aquilo tocou nele. Aí eu estou lá no púlpito, chegou a hora de fazer o convite, o pastor Davi começou a fazer o convite, e não deu outro, o garotão foi. Aí ele foi lá, mas ele sempre vai lá no púlpito, para ficar comigo um pouquinho, porque está se enturmando agora. Aí ele pegou eu pela mão e foi lá para frente. Ele quis aceitar Jesus. Agora é assim, o evangelho é eficaz, é poderoso, e essa experiência ninguém tira dele, não tira de mim, não tira de vocês. E essa experiência o pecador não tem, o ímpio não tem, o incrédulo não tem. Esse pessoal que luta contra a verdade, eles não têm, ficam com inveja, ciúmes e raiva e até ódio. Eu tenho um amigo que ele é muito amigo meu, mas ele não consegue crer. Ele é muito intelectual, mas ele não consegue crer. Ele conhece muito mais do que eu e ele não consegue crer. Ele não consegue ter esta fé. Ele tem muita piedade, ele tem muita fé, mas ele não consegue crer dessa maneira, de que Jesus Cristo é o único. Ele sabe que Jesus é, mas ele não consegue crer para dar a sua obediência, a sua devoção e a sua fé. Tem gente que simplesmente não consegue. Aí no desespero vai para a religião, no desespero fica sem religião, no desespero vai para a bebedeira, vai para as drogas, vai para a balada, vai para a prostituição, vai para a briga, vai para a marginalidade, se suicida, trabalha bastante, vira sindicalista, vira antissindicalista, vira político, vira contra político, vira juiz do STF, qualquer coisa, porque ele não tem Jesus, não tem essa experiência que nós temos, que é Jesus aqui. E essa experiência nossa é para ser comunicada, não é uma coisa que acontece sem comunicação. Precisa acontecer uma comunicação humana da pregação, humana do Evangelho, não é uma coisa angélica. O anjo não consegue fazer isso. Você não tem um anjo fazendo isso em o Novo Testamento. Não tem. O anjo, ele foi lá na casa de Cornélio, depois o Pedro teve uma visão, aí o Pedro veio e pregou a palavra, mas não foi o anjo que pregou na casa de Cornélio, só mandou chamar o apóstolo. Quando Paulo estava preso, o anjo apareceu lá e libertou o apóstolo para ele pregar. Pedro estava preso, os apóstolos estavam presos, foi lá, libertou os apóstolos para eles pregarem. Aí falou: prega a palavra desta vida, mas não tem nenhum anjo pregando, não é a eles que cabe. Se um anjo pregar o evangelho, já não é evangelho, porque é uma experiência nossa de salvação, nossa. Também não se prega assim sem o pregador. O Espírito Santo muito bem poderia fazer isso. Ele poderia fazer isso, mas o texto de João diz: o Espírito Santo ele convence o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Do pecado por quê? Porque não creem em mim. Então o Espírito Santo convence o mundo porque não crê no Senhor Jesus, do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele diz: da justiça por quê? Porque não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Esse convencimento que o Espírito Santo faz do mundo, sem o pregador, sem a pregadora, não produz o arrependimento. Não produz o arrependimento. Quando que produz o arrependimento? Quando o pecador ouve a pessoa humana que teve a experiência da salvação, cheio do mesmo Espírito Santo, aí ele ouve uma voz humana, e essa voz humana converte o pecador. A pessoa pode dizer o seguinte: olha, estou ouvindo uma voz. Conversa com aquele irmão, conversa com aquela irmã, vai para a igreja. É isso que a voz diz.
Aí a pessoa vai, chegando lá está o pregador, Bíblia aberta, vocabulário natural, comum, a voz martela o coração, quebra a pedra e a pessoa vai lá para frente aceitar a Jesus. E fica essa experiência muito humana, muito nossa. Significa o quê? Se nós não formos, a obra não será feita. Os anjos não podem fazer, o Espírito Santo sem nós, ele não vai fazer isso, porque não é a função dele fazer isso sozinho. Se fosse, já tinha feito. Ele levanta o pregador, unge o pregador, envia o pregador, fica com o pregador, sustenta o pregador e traz o pregador de volta. Tendo o pregador, o evangelho é pregado. Se não, não. Fica assim. Então nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa obra inacabada, sobre o título de missiologia. Você tem um missiólogo, que é aquele que estuda o assunto, faz que nem William Carey, coloca o mapa da Índia, faz igual o John Peyton, que fez a mesma coisa, ou a Adoniran Judson. A Adoniran Judson também colocou o mapa, porque ele queria ser missionário. Ou Daniel Berg e Gunnar Wingren, vocês sabiam disso? Esses dois oraram com a mão no mapa. E aí foi apontado para eles irem para Belém do Pará, que eles não sabiam onde que era Belém do Pará. Aí ficaram procurando até que acharam que Belém do Pará ficava aqui no Brasil. Então é um jeito de fazer. Existe um mapa que a gente vai trazer para vocês aqui. Vou usar esse monitor também. Vou trazer alguns vídeos, trazer algumas estatísticas, fazer algumas dramatizações aqui, mas a gente precisa tomar sobre si a nossa missão. Tem diferença entre missão e missões. Aí vocês vão ler aqui no livro a diferença entre missão e missões. Aqui é missiologia, aqui são missões. É estudar sobre isso, estudar sobre a obra inacabada e tomar a nossa parte na obra inacabada. É a nossa parte, cada um de nós tem, sim, uma parte na obra inacabada. Jesus não voltou ainda. Não só Jesus não voltou ainda, como o Evangelho está se retraindo. Vocês terem uma ideia, o que está acontecendo hoje no cenário é uma retração do Evangelho, da igreja. A igreja está se retraindo e ao mesmo tempo está se expandindo o comunismo, socialismo, ateísmo, islamismo, hinduísmo, esoterismo, cientificismo, tudo isso aqui, nesse tempo chamado de pós-modernidade, vocês estão vendo aqui. Aí você fala, mas a igreja não está crescendo cada vez mais? Não está mais crescendo como antes. Ela não está naquele crescimento que deveria estar. Ela está se retraindo. Muitas pessoas que tiveram experiência com a igreja se decepcionaram com a igreja, viraram inimigos da igreja, perseguidores da igreja, blasfemadores contra a pregação do Evangelho. Muitos estão na igreja, mas são apóstatas, abriram a própria igreja cheia de heresias, um monte de doutrinas falsas, perdidos levando gente para a perdição. Você tem um crescimento numérico, mas você não tem um crescimento espiritual. Você tem uma força que é fraca, tem uma ilusão do envolvimento da igreja com a política, uma ilusão. A igreja se envolve com política e é engolido pela política, perde a sua força de testemunho, perde a força de testemunho interna, perde a força de testemunho na sociedade, perde um monte de força. Por quê? Porque é massa misturada e não pode haver essa massa misturada. Temos que ter uma reação espiritual. Dá para fazer? Sim, porque a igreja já fez isso várias vezes, nessa linha que vocês estão vendo aqui. É ela que eu quero trabalhar com vocês. Bem, então nessa linha aqui, a igreja já teve várias vezes que ela passou em decadência e ela reagiu. Decadência e reagiu. Por força de quem? Dos missionários. Gente que toma a missão sozinho, e vai fazer missões. E aí ele consegue um avivamento, e esse avivamento ele é a causa da explosão de missões. Mas depois vem as perseguições, como foi pregado para nós aqui no domingo. Eu espero que quem ouviu entendeu as metáforas que estão acontecendo. Por quê? Porque o cenário do nosso país ele é desesperador para a igreja. E por quê? Porque o Apocalipse diz que o dragão ele faz uma perseguição covarde contra uma mulher.
Então, se a gente pegar aquele texto e aplicar na igreja, o dragão é Satanás e a igreja, e a mulher seria a igreja. E ela tem que fugir. Ela tem que fugir para um deserto, para um lugar preparado para ela, porque o diabo não vai parar de perseguir a igreja. Do jeito que ele está vindo aqui com tudo, não está poupando ninguém, nós que estamos aqui hoje, não estamos resguardados deste mundo, a não ser pela fé que nós temos no Senhor. Aí estamos resguardados. Quem tiver fé tem. Quem não tiver, vai entregar o ouro, vai entregar tudo. Então a gente vai aqui procurar falar com vocês sobre esse assunto o máximo que conseguirmos. Quando vocês tiverem alguma pergunta, a metodologia é a mesma, é só comentar, só levantar a mão para a gente poder aqui falar sobre o assunto. Esse aqui é assunto nosso, bem, muito nosso. Então tem uma obra acabada. Nós estamos aqui, ó, no dia de hoje. Esse dia de hoje é chamado de pós-modernidade. Essa pós-modernidade é um tempo que nós temos muito antropocentrismo, ó. Antropocentrismo. A palavra antropocentrismo significa o seguinte: o interesse do homem acima de tudo. Antropocentrismo. O homem está no centro das atenções. Eu sou o antropos, o homem, no centro. Então, o meu interesse é maior do que o interesse da igreja. O meu interesse é maior do que o interesse do Evangelho. O meu interesse é maior do que o interesse de Jesus. O meu interesse é maior do que o interesse de Deus. Antropocentrismo. E a gente experimenta isso em tudo quanto é lugar. Cada pessoa se coloca como centro do seu próprio universo. Isso está sendo incentivado pela cultura, pelos livros, pelos filmes, pelos desenhos, pelas mensagens, por tudo que está acontecendo à nossa volta. O antropocentrismo, o homem no centro de todas as coisas. Ao mesmo tempo, está acontecendo também um relativismo. Relativismo. Nada é verdade, tudo é relativo. É verdade para você, mas não é verdade para outra pessoa. Você crê de uma maneira, outro crê de outra maneira. Então, a verdade é totalmente relativa e a gente pode manipular essa verdade do jeito que a gente quer. O pão está quente ou o pão está frio? Depende. Se você pegar com a mão gelada, o pão está quente. Se você pegar com a mão quente, o pão está frio. É relativo. Não é pão quente ou pão frio, é a mão. Mas é a mão ou é o pão? Você vê o que é a retórica? A verdade está em todos os lugares, a verdade está em todas as religiões, a verdade está em todas as filosofias. Significa que não tem verdade. Não existe uma verdade, existe uma opinião, um ponto de vista. São dois perigos que a gente tem aqui, ó: antropocentrismo e relativismo. Esse relativismo ele é perigosíssimo. E existem outras palavras que eu vou colocando para vocês aqui depois, porque nós estamos vivendo também num tempo do cientificismo. Essas palavras eu só posso falar aqui na aula de teologia. Na igreja eu não falo não dá para entender, né? Vou falar aqui, ó. Cientificismo é o mito da ciência. Cientificismo é a ciência explica tudo. Eu não preciso da fé, não preciso da religião, não preciso de Deus. A ciência explica tudo. A ciência não explica o raio, um vento, a água, a luz, como que funciona o coração, o pulmão. A ciência não tem ciência para tudo. Psicologia, psiquiatria, engenharia, direito. Você procura a faculdade lá e dá uma tabela para você lá com mais de 200 cursos, numa faculdade só, cheio de PhDs nesse assunto. É gente que estudou demais. Quer dizer, se a ciência explica tudo, a fé também é relativa. Eles estudam a fé e eles dizem que a fé é um fenômeno psicológico. Você crê, e como você crê, é verdadeiro. Até isso eles explicam. Fazem lá um eletro, tá bem? Um eletro da sua cabeça, vem as ondas elétricas passando na sua cabeça, a agulhinha fazendo assim, ó, vê que você está sonhando, pensando, você está tranquilo, está em paz. Eles fazem isso, colocam você numa máquina de tomografia e veem qual parte do teu cérebro está iluminada e qual que está colorida e qual que está escura. E eles conseguem dizer para você se você está emocionado, se você está racional, se você está aborrecido. Uma máquina, tudo computadorizado. O computador trouxe realmente assim, uma revolução para todo mundo.
É a ciência avançando. Se a ciência explica, eu não preciso da religião, não preciso de Deus. Eu vou fazer missões. Em que mundo? Nesse aqui, ó. A gente não vai fazer missões aqui no mundo de Adão, não vamos fazer missões no mundo de Abraão, nos tempos de Jesus, no tempo dos apóstolos. Nós vamos fazer missão no fim do mundo. É o fim do mundo, literalmente. Só pode ser o fim do mundo, é o fim do mundo mesmo. É como diz o hino, né? Filho contra pai, nação contra nação, irmão contra irmão. Isso é o fim do mundo. É o fim do mundo que a gente diz que a banana está comendo macaco. Acabou, o mundo está virado de cabeça para baixo mesmo. Então você está encontrando assim, nós encontramos um cenário. Tá bem, nós tivemos aqui o culto do amigo. A gente sabe que nós tivemos aí 600 pessoas, né, que estiveram visitando as nossas igrejas. Das 600, 100 aceitaram Jesus. 100 delas aceitaram Jesus. O grande desafio agora é saber quantas vão para o tanque do batismo. Quantas vão conseguir até o tanque do batismo? A estimativa é de que 25 serão batizados. 75 não vão mais ser batizados. Aí por quê? Descuido da igreja, incredulidade. A gente fez aqui um fórum na semana passada, não foi? Perguntando. Tem todas aquelas razões. 25 dessas pessoas aí chegam até o tanque batismal, se a gente cuidar direitinho e ela se converter de verdade. Chega lá. E as outras 75 voltam para o grande mar. Porque é esse tempo aqui, ó. Se a igreja e o evangelho não atender o interesse da pessoa, ela não fica. Essa igreja não me interessa. A mensagem não me interessa. O culto eu não gostei. Antropocentrismo.